Ok, vamos lá. Então tá, o que é notação científica? Basicamente, então, tipo, sei lá, é um modo de escrever números muito grandes e pequenos. Modo de mofo, nossa. Modo de escrever números grandes e pequenos. Tá, mas acaba que a partir daí fica parecendo algo um pouquinho aleatório. Por que a gente vai querer saber descrever números grandes e pequenos? Tá, então imagina que, sei lá, você é um astrônomo. Aí você tá lá trabalhando, você todo feliz, com um telescópio gigante, olhando no espaço, e aí você descobriu uma estrela nova. E você descobriu que essa estrela tá a 50 bilhões de anos-luz da Terra. Então tá, eu vou escrever aqui, mas somente por extenso. 50 bilhões de anos-luz. Ok, eu sei que eu coloquei 60. Mas basicamente, para pensar em algo aqui. Por que você quer escrever em extenso? Porque se eu começar a escrever como número, vai ficar muito grande. Eu vou ser honesto que é um pouquinho difícil de imaginar, né? Quanto que eu vou ter que escrever aqui? Vai ficar 50. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de novo. Ainda bem que eu teclei, porque escrever isso aqui no lápis ia ser difícil. Então, assim, é um número muito grande para a gente poder escrever. E ainda por cima também, e se eu quiser fazer um cálculo com isso daqui? Digamos que eu encontrei outra estrela ainda mais longe e eu preciso pegar esse número como uma referência. Então, aqui eu já estou tendo um problema muito grande, porque eu tenho que lidar com um número muito grande e eu tenho que fazer cálculos com ele, eu tenho que escrever ele. E fica muito complicado se eu ficar escrevendo isso aqui toda hora e ficar lidando com esse número gigante toda hora. Mesma coisa acontece com números muito pequenos. Por exemplo, existe um número chamado a constante de Avogadro, que ela é tipo muito pequititucha. Se eu fosse escrever aqui, fica 0,000. Isso é tudo zero, na verdade, que eu estou escrevendo. Mas eu ia continuar escrevendo 0,0000000000000. Eu não sei nem até mais quando que eu ia ter que ficar escrevendo zero. Ia ficar extremamente difícil, ia ser muito esforço para colocar. Então, o que acontece? Por causa disso, os cientistas eles fizeram um modo mais fácil da gente poder escrever esses números grandes e muito pequenos, que é justamente a notação científica. Claro, talvez não seja muito útil se você não for trabalhar na área de ciência, mas pelo menos é importante ter noção. Ok, isso aqui é outra coisa. Pelo menos é importante ter noção da importância geral disso daqui para a humanidade. Mas vamos ver como é que funciona agora. Então vamos pegar esses 50 bilhões aqui. Você tem seus 50 bilhões aí de anos-luz. Como que a gente pode escrever de uma forma mais fácil? Simples. Para pensar aqui. Quanto que é 5 vezes 10? 5 vezes 10. Basicamente é 50. Eu boto 5 e coloco um zero. Simples assim. Quanto é que é 5 vezes 100? 5 vezes 100. Aí é simples também. Eu coloco 5 e 2 zeros no final. Tá, bem tranquilo então fazer essas multiplicações aqui. Mas o que isso tem a ver então com 50 bilhões? Basicamente, deixa eu apagar aqui. Você vai notar que então se a gente for repetindo esse padrão, a gente pode escrever 50 milhões como se fosse 5 vezes 1, e eu vou contar o número de zeros aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que tá uns 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 de novo. Então deu acho que uns 9 zeros por aí. E o que acontece? Tá, mas ainda tá um modo bem grande de se escrever, não tá nada pequeno. Então como que a gente diminui esse modo de escrever? Simples assim. Todo esse número grande eu posso ainda reescrever ele como 10 elevado a alguma coisa. Mas elevado ao quê?
aí que a gente tem que contar o número de zeros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. 10 zeros. Então, isso daqui vai ser basicamente a mesma coisa que 10 elevado a 10. Literalmente só porque eu tenho 10 zeros. Essa aqui é a lógica. Assim como 100 tem 2 zeros, eu posso escrever ele como 10 ao quadrado, só porque ele tem 2 zeros. Funciona nessa lógica. Então, o que isso significa no final das contas? Vamos voltar aqui o nosso pensamento. A gente volta aqui, né? Eu consegui escrever 50 bilhões como se fosse 5 vezes esse número gigante aqui. 1 e um tantão de zeros aqui, né? Mas aí, então, eu posso reescrever tudo isso como se fosse 5 vezes 10 elevado à décima potência elevado a 10. Isso daqui seria 5 bilhões em notação científica. Olha o tanto que ficou menor. E talvez não pareça, mas é muito mais fácil fazer cálculos com esse formato do que realmente, né? Tá um pouquinho na cara, né? Que já é difícil escrever com esse formato aqui grandão, né? Então, fazer cálculos com esse formato aqui é muito mais fácil. Você só vai ter que ter uma noção mesmo de algumas questõezinhas de, sei lá, álgebra e como trabalhar com frações e tal. Mas isso daí já é outra matéria. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, outro número grande. 65 e vários zeros. Pronto, botei um tantaceio de zeros. Eu vou colocar os pontos agora só para ficar certinho aqui mesmo, né? Então isso aqui dá 1000, milhão, bilhão, se não me engano. Acho que é 65 bilhões, mais ou menos aqui. Tá, então o que a gente vai ter aqui? A gente vai poder escrever, então, 65 vezes 10. A gente literalmente só vai pegar esses dois números e vai botar eles aqui. E a gente escreve vezes 10 elevado ao número de zeros que eu tiver aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Então, eu tenho 9 zeros aqui. Mas é aí que tá. Alguns cientistas eles ficaram meio assim, porque eles queriam um modo ainda mais fácil de escrever. Então, nota como aqui a gente colocou 65. E se a gente conseguisse escrever um número menor? Talvez, inclusive, um número que está entre 0 e 10. Sem ser 0 e 10. Não pode ser nem 0 nem 10. Mas tem que estar entre eles. Exatamente entre eles. Então, o que alguns cientistas proporam fazer? E é o que a gente faz hoje em dia. Pega esse 65, transforma ele em 6,5. Só para ficar entre 0 e 10. E para compensar essa vírgula que a gente colocou aqui no meio, a gente escreve, de novo, 10 elevado a 9 mais 1. 9 mais 1 aqui em cima. Quanto que é 9 mais 1? 10. Aqui já está um pouquinho na cara, mas é um óbvio que a gente tem que falar, para ficar claro. Então, tá. Vezes 10 elevado a 10. E é assim que a gente escreve 65 bilhões em notação científica. Para ficar no mais fácil possível, a gente sempre quer escrever um número que está entre 0 e 10, mas nunca sendo nem 0 e nem 10. Ok? E aí a gente vai multiplicar ele pelo que a gente chama de uma potência de 10, que é sempre 10 elevado a qualquer número, né, que for possível. Tá, mas só que isso daqui é o caso para números grandes. E para números pequenos, como é que a gente faz? Então, você pega um número tipo 0. Aliás, não. Deixa eu escrever aqui com o texto, né? Fica mais fácil. Você pega um número tipo 0,0, vários zeros aí, né? E 5. Pronto, 5 de novo. Então tá, vamos começar fazendo parecido com o que a gente fez antes. A gente pega esse 5 e coloca ele aqui. Vezes 10 elevado agora ao número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zeros. Então, vamos colocar aqui 12. Mas é aí que tá. Como é um número muito pequeno e não muito grande, a gente tem que colocar
menos, para apontar que esse é um número com 12 zeros para a direita e não 12 zeros para a esquerda. Nota como aqui a gente tem, tipo, zero indo daqui para lá. Aqui nesse número de vírgulas, a gente tem zeros indo daqui para lá, nessa direção contrária. Então, basicamente, para falar que eu tenho um número muito pequeno e não um número muito grande, eu tenho que colocar esse sinal de menos para ficar clara essa questãozinha bem específica aqui. Às vezes, se eu tiver, por exemplo, 1 com vários zeros aqui, aí a gente pode escrever isso só como uma potência de 10. Como assim? Bota 10 e conta o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E eleva a 5. Acontece também, muitas vezes. Mesma coisa iria aí se eu tivesse, sei lá, 0,00001, né? É um número muito pequeno. O que eu vou fazer? 10 elevado ao número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros de novo. Mas como é um número muito pequeno e não muito grande, eu vou colocar menos. Ok, e é assim que funciona notação científica. É assim que a gente escreve notação científica. É para isso que ela serve. E é assim que ela funciona. O que ela significa é isso.